Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 2 e 3 de dezembro de 2020. Karina, marcando assim o início deste último mês, como eu já disse antes, deste atribulado ano de 2020, e aqui marcando-se aquela sistemática do prolongamento normal, previsto inclusive regimentalmente, para o cumprimento de diversas fases processuais, com os julgamentos apresentando-se em determinado momento relatórios, sustentações orais, se tivermos tempo numa sessão, o voto do relator e o prosseguimento na sessão seguinte. Seguindo essa dinâmica, temos 3 temas, basicamente, em pleno voo de cruzeiro. Temos a questão do habeas corpus relativo à injúria racial e a questão da prescrição. Temos matéria tributária e também a questão do trabalho intermitente instituído pela reforma administrativa. Prosseguimento de temas importantes no plenário do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu. 2 julgamentos que foram retomados, mas que, em razão de pedido de vistas, acabaram suspensos. E aí, um momento posterior, isso deve voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto aquela discussão sobre se a injúria racial deve ser considerado uma espécie do crime de racismo e, portanto, assim como a Constituição prevê que o crime de racismo seria inafiançável e imprescritível, esse mesmo entendimento deveria ser aplicado à injúria racial, que foi trazida pelo ordenamento jurídico em recente modificação do Código Penal. Essa é uma das discussões que foram retomadas essa semana, mas, em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, acabou sendo suspensa na quarta-feira. Na quarta ainda, foi dado início ao julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam uma alteração de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, pela reforma trabalhista em 2017 e que trata do contrato de trabalho intermitente. Ministro Edson Fachin já votou, entendendo que essas modificações são inconstitucionais. Ministro Nunes Marques e Alexandre de Moraes abriram a divergência, mas esse julgamento também acabou sendo suspenso em razão de um pedido de vista antecipado da ministra Rosa Weber. E um outro tema que começou a ser julgado nessa semana, com promessa de retorno dessa discussão na semana seguinte, é uma discussão da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que se busca declarar a inconstitucionalidade de dispositivo da lei que permite que a Fazenda Pública faça uma averbação junto a registros de bens e imóveis de devedores contribuintes quando eles estiverem na fase de execução e não cumprirem efetivamente o pagamento de suas dívidas. Se essa possibilidade de indisponibilidade de bens feito pela Fazenda Pública é constitucional ou não, é tema da discussão de pelo menos 6 ações diretas de inconstitucionalidade. Como eu disse, o julgamento foi iniciado na quinta-feira, com a promessa de retorno na semana seguinte, Cadu. E vamos acompanhar sempre, portanto, os destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que durante a semana você acompanha os julgamentos ao vivo no direto do plenário. E aqui no Plenárias a gente também aproveita para conferir as decisões do chamado plenário virtual. É justamente aquela plataforma que fica aberta em determinado período de tempo para os ministros e também para os advogados que acompanham as respectivas causas para a manifestação e julgamento durante aquela semana. Vamos conferir algumas decisões em destaque nesta semana. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo rejeitou queixa-crime do Greenpeace Brasil contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo a ONG, em entrevistas e postagens na internet, o ministro chamou os ativistas do Greenpeace de ecoterroristas, entre outras declarações consideradas ofensivas pela entidade. Salles também teria insinuado possível relação entre um navio da entidade e derramamento de óleo ocorrido no litoral brasileiro no ano passado. A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora, ministra Carmen Lúcia, que entendeu que a conduta de Ricardo Salles se enquadra nos delitos de injúria e calúnia, mas que estes somente são possíveis contra pessoas físicas. Também em sessão do plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal manteve decisão do ministro Gilmar Mendes, que derrubou tarifa de cheque especial não utilizado. A ação foi proposta pelo partido Podemos e questiona artigo da resolução aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, que entrou em vigor em janeiro.
Na prática, a medida autorizava bancos a cobrarem a nova tarifa até mesmo dos correntistas que não faziam uso do cheque especial. A liminar que suspendeu a norma foi deferida em abril pelo ministro Gilmar Mendes. Para o ministro, a tarifa prevista pela resolução, embora não se trate de tributo, tem característica de taxa tributária, pela simples manutenção mensal da modalidade de contratação de cheque especial vinculada a contrato de conta corrente. A liminar foi submetida a referendo no plenário virtual do STF e o colegiado, por unanimidade, manteve a decisão de Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal também referendou liminar concedida pela ministra Rosa Weber, que suspendeu resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente sobre proteção de áreas de preservação permanente. A decisão foi por unanimidade em julgamento virtual. Todos os ministros da Suprema Corte seguiram o entendimento da relatora da ação, ministra Rosa Weber, para suspender os efeitos da Resolução 500, editada este ano pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A regra revogou 3 normas anteriores que tratavam sobre licenciamento para obras de irrigação e dos limites de áreas de preservação permanente, como dunas, manguezais e restingas. Com a decisão do plenário, as 3 normas anteriores da resolução do CONAMA sobre licenciamento de obras de irrigação e dos limites de áreas de preservação permanente continuam valendo, como determina a liminar proferida em outubro. Para os ministros do STF, o CONAMA, ao revogar as regras protetivas que buscam evitar a degradação de ecossistemas da zona costeira do país sem substituição por outra ou atualização, compromete o cumprimento da Constituição, do novo Código Florestal e ainda compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Em julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional critério de desempate para favorecer servidores de um determinado estado em concursos públicos. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava um artigo da lei paraense que adotava como critério de desempate em concurso público o candidato que já era servidor do estado. Para a PGR, a norma não considerava aptidões necessárias ao cargo, além de ir contra os princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade e da moralidade. Ao julgar o caso, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou os argumentos da PGR e disse que a lei do Pará é inadequada para a seleção do candidato mais experiente e não atende ao interesse público, favorecendo injustificada e desproporcionalmente os servidores estaduais. Ao votar contra o dispositivo da lei do Pará, o relator lembrou ainda que o STF já tinha julgado inconstitucional uma norma parecida do estado da Bahia, entendimento seguido pela maioria dos ministros. Ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Para ele, é razoável considerar a antiguidade e a idade no serviço público. Não custa lembrar, são decisões do chamado plenário virtual. Como eu já disse, a plataforma que fica disponibilizada para julgamentos de determinadas matérias pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos agora às sessões do chamado plenário presencial, as sessões do plenário do STF por videoconferência, que você acompanha ao vivo quartas e quintas-feiras. Os ministros continuaram a analisar na sessão da quarta-feira, dia 2, se existe a possibilidade de prescrição do crime de injúria racial. O julgamento havia sido iniciado na semana anterior, com a apresentação do voto do relator, ministro Edson Fachin. O caso que chegou ao STF é de uma senhora de 79 anos condenada a 1 ano de reclusão e multa por ter ofendido a frentista de um posto de combustíveis em Brasília. A prática foi enquadrada como crime de injúria racial. No habeas corpus, a defesa pede que ela não seja punida porque se passaram 4 anos sem que houvesse trânsito em julgado da condenação. Além disso, os advogados alegam que a ré tinha mais de 70 anos na época da condenação em primeira instância e, por isso, teria direito à redução do prazo de prescrição pela metade, conforme previsto no Código Penal. O relator, ministro Edson Fachin, votou pelo indeferimento do pedido. Para ele, o crime de injúria racial é uma espécie de racismo e, portanto, imprescritível. Segundo o ministro, ofender ou insultar alguém por raça, cor, etnia, religião ou origem viola a dignidade da pessoa humana.
Por essa razão, o relator considerou possível enquadrar a conduta no conceito de discriminação racial na definição de racismo, já empregada pelo Supremo em outros casos. E no início da sessão plenária da quarta-feira, dia 2, o julgamento foi retomado. O ministro Nunes Marques, primeiro a votar depois do relator do processo, o ministro Edson Fachin, abriu divergência ao votar pela concessão do pedido, reconhecendo a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Ou seja, votou pela possibilidade de prescrição no crime de injúria racial. Em seguida, pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento. Vamos conversar com a Karina a respeito desta fase, deste julgamento que chama bastante atenção. Karina, aqui temos uma situação que é a seguinte: um voto do ministro relator num determinado sentido e já o primeiro ministro a votar, o mais novo na ordem de entrada no Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques, abrindo divergência. Ou seja, já temos dois posicionamentos apresentados ao plenário para os votos dos demais ministros a partir do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. É isso aí, Cadu. Vamos lembrar que essa paciente, a pessoa que busca o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, o afastamento da punibilidade para que ela não cumpra aquela pena de detenção de 1 ano e 10 dias multas pela qual foi condenada pelo crime de injúria qualificada pelo preconceito, devemos lembrar que a Constituição estabelece que o crime de racismo, ao lado daqueles crimes praticados por grupos armados, civis ou militares, tanto quanto a ordem constitucional, quanto contra o Estado Democrático de Direito, são crimes considerados imprescritíveis. A Constituição estabelece isso. E é nessa linha que o STJ, ao manter a decisão de condenação e não reconhecer a prescrição alegada lá, enquanto no julgamento do recurso especial, aplicou esse entendimento. Seria esse crime de injúria racial, como ele é chamado, uma espécie do crime de racismo, do gênero racismo, e que não poderia deixar de ser aplicada essa mesma tônica, sob pena de não dar a essa injúria racial o mesmo peso que o crime de racismo tem que ter dentro dessa legislação toda contra qualquer tipo de preconceito. Ao votar, o ministro Edson Fachin, na semana passada, manteve esse entendimento do STJ e aí não concedia a ordem nesse habeas corpus da paciente, insisto mais uma vez, que buscava o reconhecimento da prescrição para afastar a sua punibilidade, para que ela deixasse de cumprir essa pena. O ministro Nunes Marques, como você bem disse, foi o primeiro a votar na sessão de quarta-feira, retomando esse julgamento que havia sido suspenso na semana passada em razão do adiantado da hora, e ele votou de forma divergente, entendendo que não se trata de uma hipótese de racismo, que são coisas diferentes e que se aplica, sim, a prescrição, reconhecendo, portanto, essa extinção da punibilidade. Mas o desfecho desse julgamento e como o Supremo vai se posicionar nessa orientação jurisprudencial acerca da possibilidade de se tratar a injúria racial como uma hipótese ou uma espécie de racismo e daí torná-lo imprescritível, a gente tem que aguardar quando o voto vista do ministro Alexandre de Moraes for, quando esse habeas corpus, entrar novamente na pauta de julgamentos para que o ministro Alexandre de Moraes possa apresentar o seu voto vista e aí dar continuidade a esse julgamento. Pois é, Karina, e aí aquela história, né? Nós temos dois pontos de vista, mas a partir da votação dos demais ministros, eventualmente pode se criar até uma terceira interpretação. Aquela brincadeira que a gente sempre faz, a gente usa o placar para efeitos didáticos, mas muitas vezes acaba que temos uma terceira via, às vezes até uma quarta, os ministros debatem, discutem e chegam a um consenso comum para se chegar a uma determinada decisão. Muita água ainda a rolar por debaixo da ponte em relação a este importante julgamento no plenário do STF. E vamos em frente. Ainda no começo da sessão desta quarta-feira, esse processo, só para esclarecer, ele aconteceu exatamente, foi o primeiro a ser julgado, mas antes mesmo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na sessão de quarta, ele lançou o novo formato do informativo STF, ao mesmo tempo que completou a edição número 1000. Com um projeto modernizado, a edição especial segue diretrizes da atual administração, no sentido de priorizar a governança jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e melhorar a experiência dos usuários por meio da gestão orientada a dados.
O informativo STF foi criado em 1995 com o objetivo de difundir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com resumos dos julgamentos que permitem à sociedade acompanhar os trabalhos colegiados do STF. O lançamento da edição número 1000 do informativo foi anunciado nesta quarta-feira. Segundo o presidente do STF, a partir dessa versão comemorativa, o periódico seguirá parâmetros internacionais de publicação de jurisprudência com projetos gráfico e de comunicação modernizados. Entre as inovações está a apresentação dos resumos de julgamento por meio de infográfico didático, incluindo não só o resultado dos julgamentos realizados em sessões presenciais, como também as decisões proferidas em ambiente virtual, que já representam mais de 90% dos julgados do STF em 2020. Parabenizo a todos os eminentes ministros que são, na verdade, os autores dos conteúdos que o informativo de número 1000 leva agora ao conhecimento mais amplo e acessível de toda a comunidade acadêmica e jurídica. Segundo o presidente do STF, o informativo passa a ser divulgado com o código ISSN, International Standard Serial Number, o que potencializa tanto o estudo e a citação da obra no ambiente acadêmico, quanto a organização, a recuperação e a transmissão da publicação em bases de dados automatizadas. Para ler o informativo ou mesmo receber a publicação mensalmente, basta acessar o site do STF. Para acessar a edição 1000 do informativo STF, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na tela. Para ler a publicação ou mesmo receber o informativo mensalmente, acesse a página stf.jus.br, clique no menu Jurisprudência e depois em Informativo STF. Nesse campo aí embaixo, você pode ler e baixar a edição mais recente do informativo e também todas as demais publicações. Já nesse outro campo, é possível realizar pesquisas. E por último, nesse outro link, você tem um informativo STF organizado por temas. Tem mais julgamentos da sessão da quarta-feira, dia 2 de dezembro, em destaque. E ainda, destaques da sessão da quinta-feira, daqui a pouco. Vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Tem mais destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal hoje no Plenárias. Na sessão plenária desta quarta-feira, os ministros do Supremo começaram a julgar a ação que questiona o contrato de trabalho intermitente, criado pela reforma trabalhista. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em 2017 pela Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, FENEPOS-PETRO. A entidade questiona dispositivos relacionados ao trabalho intermitente da reforma trabalhista. De acordo com a Federação, trabalho intermitente é um contrato em que a prestação de serviço com subordinação não é contínua, alternando períodos de trabalho e de inatividade, podendo ser determinado por hora, dias e meses, sem jornada fixa. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. O julgamento foi iniciado nesta quarta-feira com a manifestação das partes. Para a FENEPOS-PETRO, que propôs a ação, o contrato de trabalho intermitente favorece a atividade empresarial e não o trabalhador. Porque o trabalhador só receberá a remuneração quando convocado pela empresa, que utiliza o seu serviço e depois o descarta como se fosse uma mercadoria, violando assim os princípios da dignidade da pessoa humana, do cidadão trabalhador, do valor social do trabalho, da busca do pleno emprego, da correção das desigualdades sociais e da função social da empresa. O advogado-geral da União sustenta que o trabalho intermitente não contém qualquer inconstitucionalidade, que esse modelo de trabalho vai ao encontro dos objetivos sociais enunciados nos artigos 1º e 170 da Constituição, permitindo maior inclusão de pessoas no mercado formal de emprego. A lei não buscou aumentar o nível de emprego à custa dos direitos dos trabalhadores. Com a máxima vênia daqueles que entendem de forma diversa, é equivocado colocar aqui o debate da precarização da relação de trabalho.
O ministro Edson Fachin, relator das ações, julgou o pedido parcialmente procedente. Para o ministro, são inconstitucionais os dispositivos da CLT alterados pela reforma trabalhista, que prevê o trabalho intermitente. Esta modalidade de contrato de trabalho não se coaduna com a dimensão da dignidade da pessoa humana como condição primária de ter direitos, a gozar dos direitos sociais fundamentais, trabalhistas, decorrentes da sua condição de trabalhador. Karina, vamos conversar com ela agora a respeito desse julgamento. Eu reparo que existe uma curiosidade. Há uma situação semelhante em relação àquele outro processo que vimos com relação à injúria racial e o Instituto da Prescrição. Qual a semelhança nesse caso? O voto do ministro relator, Edson Fachin, num sentido, e o primeiro-ministro a votar, o mais novo na casa, ministro Nunes Marques, que abre divergência, vota num sentido diferenciado, estabelecendo-se duas balizas para a votação dos demais ministros. Aqui já andamos mais um pouquinho, mas aí fica muito comum aquela situação do voto dos ministros. Vamos supor que você seja uma ministra do Supremo, então, data vênia da ministra Karina Zuccoloto, eu voto com a divergência aberta pelo William Galvão, nosso apresentador do Jornal da Justiça. Então, mas há uma semelhança nesse sentido, os dois pontos de vista opostos estabelecidos já no início do julgamento. Talvez essa seja a única coincidência, mas vamos um pouco além, já que o ministro Alexandre de Moraes também já proferiu o seu voto nesse caso, e quem pediu vista foi a ministra Rosa Weber. Mas vamos lá, o ministro Edson Fachin, ao proferir o seu voto nessa discussão sobre o contrato de trabalho intermitente criado pela reforma trabalhista em 2017, vem no sentido de se declarar a inconstitucionalidade dessa nova forma, ou como ele mesmo disse, desse contrato de trabalho moderno. Ele disse que isso viola a dignidade da pessoa humana na medida em que precariza a relação de emprego, torna o trabalhador muito mais vulnerável, traz uma insegurança jurídica muito grande e ainda que a legislação, da forma como fez alterar a consolidação das leis do trabalho, permita o pagamento de direitos sociais previstos na Constituição de forma proporcional, ainda assim deixaria o trabalhador nessa situação de fragilidade. Então, para o ministro Edson Fachin, essa forma de contratação dentro do contrato de trabalho intermitente é inconstitucional. O ministro Nunes Marques abre a divergência, entendendo que não há violação e há, inclusive, a preservação de direitos fundamentais previstos lá no artigo 6º, 7º e seguintes da Constituição, onde ela traz quais são esses direitos sociais fundamentais que devem ser observados pelo legislador e pelo empregador. E o ministro Alexandre de Moraes também foi nesse mesmo sentido. E o ministro Alexandre de Moraes, é bastante interessante o voto dele, porque ele coloca, no primeiro momento, 3 questionamentos para concluir pela constitucionalidade da legislação alterada em 2017. Então, ele diz assim: primeiro momento, a pergunta que se deve responder é saber se é possível o legislador, por meio de lei ordinária, criar novas formas de contratação, diferentes daquelas já existentes da forma clássica. Segundo, se essa forma clássica e essa nova criação, ela pode romper com aquela que vem sendo aplicada desde a Revolução Industrial. E em sendo possível a criação ou a ruptura com essa fórmula de trabalho ou de contratos de trabalhos clássicos desde a Revolução Industrial, como deve se comportar o legislador em face daqueles direitos fundamentais previstos na Constituição enquanto direitos fundamentais de todo o trabalhador. E seguindo essa linha de raciocínio e tentando responder a essas 3 questões, o ministro entende que não há qualquer tipo de violação à Constituição, essa forma moderna, inovadora e que é aplicada em vários locais no mundo para essas novas formas de contratação. Então, ele vem naquela mesma linha das sustentações orais que defendem essa forma de contratação de trabalho, que aumenta as chances daquelas pessoas que estão na informalidade de terem acesso ao emprego. Mas essa discussão também, como o anterior que comentamos,
deve voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, quando então a ministra Rosa Weber poderá proferir o seu voto vista e os demais ministros se posicionarem também, Cadu. Aliás, registrando que a ministra Rosa Weber, ela não seria esse o exato momento na ordem de votação, mas existe sempre a possibilidade, com a anuência dos demais ministros, é claro, do pedido de adiantamento do pedido de vista em relação ao processo. E o voto vista, como você já disse, nós vamos acompanhar posteriormente no direto do plenário e, claro, aqui no Plenárias também. Sessão plenária da quinta-feira, dia 3 de dezembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento de ações que questionam lei que permite indisponibilidade de bens de contribuinte devedor pela Fazenda Pública. Na mesma sessão por videoconferência, os ministros retomaram o julgamento que discute a constitucionalidade dos contratos de trabalho intermitente, que vimos na reportagem anterior da sessão da quarta-feira, quando o relator Edson Fachin deu início ao julgamento dessa modalidade de trabalho instituída pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista de 2017 criou o trabalho intermitente, um modelo de contratação em que a prestação de serviço com subordinação não é contínua, alterna períodos de trabalho e de inatividade, podendo ser determinada por hora, dias e meses, sem jornada fixa. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia mostram que, em setembro, houve quase 15.500 admissões na modalidade de trabalho intermitente, 4.300 no setor de serviços e cerca de 1.300 na área da construção civil. No plenário, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o assunto, todas relatadas pelo ministro Edson Fachin, que votou pela inconstitucionalidade dessa forma de contrato de trabalho, por considerar que ela deixa vulnerável a proteção de direitos fundamentais dos trabalhadores, como a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo. Nessa quinta-feira, o ministro Nunes Marques abriu divergência, defendendo a validade do trabalho intermitente. Para o ministro, os dispositivos previstos na reforma trabalhista não geram precarização dos direitos dos trabalhadores. Além disso, o trabalho intermitente se apresenta como instrumento jurídico válido a fim de oportunizar novas possibilidades ao trabalhador e possui o escopo de proteção social a uma parcela de trabalhadores informais. A divergência foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois, o julgamento foi suspenso com pedido de vista antecipado da ministra Rosa Weber. Na sessão dessa quinta-feira, também começou a ser julgada a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, que questiona artigo da lei que permite bloqueio de bens de contribuintes inscritos em dívida ativa. Outras 5 ações também tratam do tema. O relator das ADIs é o ministro Marco Aurélio. Na ação direta de inconstitucionalidade 5881, o PSB afirma que a norma fere preceitos constitucionais da reserva de lei complementar para o estabelecimento de normas sobre crédito tributário. Já o procurador da Fazenda Nacional defendeu a legalidade da norma. O ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade de dispositivos da lei que permitiram à Fazenda Pública bloquear bens de contribuintes inscritos em dívida ativa. O meio empregado, ainda que potencialmente adequado à obtenção do fim pretendido, qual é o fim? A satisfação do crédito tributário, revela-se ilegítimo por compelir coercitivamente, sob o ângulo político, o devedor ao adimplemento do débito existente, ao arrepio de princípios basilares da lei maior, tais quais o devido processo legal substancial, o livre exercício de atividades profissionais e econômicas lícitas e o direito à propriedade. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso e será retomado no próximo dia 9. E claro, você vai acompanhar ao vivo no direto do plenário e também aqui no Plenários, o que, Karina, portanto, significa que temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores. Exatamente, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo no direto do plenário, mas neste final de semana o encontro é no Plenárias. E você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube.
E, se preferir, pode direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code que já está aparecendo aí no canto da tela e acompanhar o podcast Plenárias quando e onde quiser. Obrigado pela companhia e continue conosco.